Você já imaginou que um dos maiores cientistas de todos os tempos guardava segredos tão profundos quanto o universo que ele tanto estudou? Isaac Newton, o gênio por trás das leis da gravitação universal e do cálculo, tinha um lado oculto que poucos conhecem. Além de revolucionar a ciência, Newton mergulhou profundamente em estudos de alquimia e dedicou anos de sua vida à decifração de códigos ocultos nos livros bíblicos como o Apocalipse. Imagine entrar no mundo secreto de Isaac Newton, onde ciência e misticismo se entrelaçam. O que motivava esse gênio a buscar respostas não apenas nas estrelas, mas também nos símbolos antigos e nas profecias bíblicas. Newton acreditava que a alquimia não era apenas a transformação de metais em ouro, mas a chave para desvendar os mistérios da natureza. Seus manuscritos revelam experimentos e fórmulas que buscavam a essência da matéria e a pedra filosofal. Além disso, sua fascinação pelos livros proféticos da Bíblia o levou a tentar decifrar o fim dos tempos. Newton passou anos analisando o Apocalipse, convencido de que as escrituras continham códigos que poderiam ser desvendados através da razão e da matemática. Nessa jornada, vamos explorar o lado menos conhecido de Isaac Newton, descobrindo como seus estudos ocultos influenciaram sua visão de mundo e até onde ele estava disposto a ir em busca do conhecimento absoluto. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Entrando em um aposento pouco iluminado, onde a luz de velas tremeluzentes dança sobre as paredes cobertas de símbolos enigmáticos. Frascos de vidro contendo líquidos de cores vivas borbulham suavemente sobre chamas azuis. O ar é denso com aroma de ervas e metais aquecidos. No centro desse laboratório alquímico está Isaac Newton, com o olhar fixo em um manuscrito antigo, repleto de anotações e criptografias. Você sabia que Isaac Newton, pai da gravitação universal, dedicou grande parte da sua vida a estudos que muitos considerariam místicos hoje? Além de seus famosos trabalhos em física e matemática, Newton mergulhou profundamente no mundo da alquimia, buscando compreender os segredos ocultos da natureza. Bom, enquanto a maioria dos alquimistas da época buscava a transmutação de metais em ouro ou a criação do elixir da vida, Newton via a alquimia como uma chave para desvendar os mistérios do universo. Para ele, não se tratava apenas de transformar a matéria, mas de compreender as forças invisíveis que governam todas as coisas. Newton manuseia cuidadosamente substâncias estranhas, misturando pós e líquidos enquanto murmura para si mesmo. Seus cadernos estão repletos de símbolos e códigos, uma linguagem secreta que apenas ele podia decifrar. Ele acreditava que os princípios alquímicos poderiam revelar a estrutura fundamental da matéria. Ele estava convencido de que havia uma conexão profunda entre a alquimia e as leis que regem o cosmos. Bom, os escritos alquímicos de Newton ultrapassam em volume seus trabalhos científicos publicados. Ele estudou textos antigos, traduziu obras esotéricas e conduziu experimentos que para muitos poderiam parecer perigosos ou heréticos. A sua busca era incansável e solitária, muitas vezes realizada em segredo, para evitar críticas ou perseguições. Páginas e mais páginas de anotações detalhadas, desenhos de aparatos experimentais e reflexões filosóficas sobre a natureza da realidade. Newton não via separação entre a ciência e a alquimia. Para ele, ambas eram partes de um mesmo todo. Mas primeiro precisamos entender o que é alquimia. Bom, alquimia é uma palavra derivada da expressão árabe alquem, cujo significado se aproxima de a química. E refere-se à junção de muitas ciências, ou quase ciências, ou não ciências, como a química, a astrologia, a filosofia, a magia, o misticismo, a metalurgia e a religião. Entre todos os objetivos almejados pelos alquimistas, podemos destacar 3. Transformar metais inferiores em ouro puro, criação de um elixir da vida e a criação de um homúnculos. Podemos fazer uma ligeira distinção, primeiro, de 2 tipos de alquimia, a ocidental e a chinesa. Começamos então pela chinesa. Essa alquimia difere da ocidental, pois ela possui traços presentes no budismo.
A alquimia chinesa é dividida em dois aspectos, o interior e o exterior. O interior é a mudança do ser humano de uma forma peculiar e própria, como, por exemplo, a mudança de um ser egoísta em um ser coletivo. E o exterior seria a alquimia extracorpórea do ser. Podemos citar, por exemplo, a mudança da natureza das coisas, como transformar o metal de uma forma para outra. Já a alquimia ocidental tem raízes na Idade Antiga e sendo posteriormente desenvolvida em diversas regiões simultaneamente, como na Grécia, no Egito, Roma, Índia, Europa e mundo islâmico. Um dos grandes divulgadores da alquimia pelo mundo ocidental foi o conquistador Alexandre o Grande, que através de suas campanhas descobria e levava escritos alquímicos de um lugar para o outro. Os dois principais objetivos da alquimia ocidental, a transmutação de metais em ouro e elixir da vida, são dois intuitos que, segundo a alquimia, poderiam ser alcançados através de um mesmo material, a pedra filosofal. Essa pedra filosofal, que teria poderes místicos extraordinários, é referida na literatura alquímica como a grande obra. A pedra filosofal tem inúmeras interpretações dentro da alquimia. Para alguns, ela é absolutamente real e possível. Para outros, ela é apenas uma metáfora, onde a transformação de metais em ouro não é nada mais que a transformação do próprio ser humano. Por exemplo, como transformar uma pessoa ruim em uma pessoa virtuosa. Enquanto o elixir da vida seria a memória eterna de uma pessoa, como é a memória e obra, por exemplo, de Aristóteles. Para certas pessoas, entretanto, a pedra filosofal é um material divino, com poderes extraordinários. Essa visão é defendida principalmente por islâmicos que acreditam que a pedra filosofal esteja dentro da pedra negra no interior da Kaaba, em Meca. Bom, o último objetivo retrata a criação de um homúnculus, que em latim significa homem pequeno. Um homúnculo seria um ser humano criado a partir da matéria inanimada. Esse ideal alquímico surgiu primeiramente na região da Pérsia, após relatos de crenças judaicas que retratam a criação de um ser a partir do barro. Então, pode-se considerar a criação do homúnculo um dos trabalhos alquímicos mais pretensiosos e também bizarros, porque alguns alquimistas famosos tentaram isso utilizando técnicas para lá de incomuns. Por exemplo, o alquimista Paracelso acreditava que o homúnculo seria um ser com 30 centímetros de altura e que poderia ser criado através da mistura de sêmen humano posto em um frasco hermeticamente fechado junto com um esterco de cavalo e aquecido por 40 dias. Já o alquimista Johannes Conrad Dippel acreditava que o homúnculo surgia através da junção de sêmen humano dentro de um ovo de galinha preenchido e selado com sangue de menstruação. A ideia da criação de vida em laboratório voltaria ao imaginário popular ocidental através de livros e também filmes como Frankenstein. Bom, podemos encontrar fragmentos do anseio pelo homúnculo atualmente nas vertentes biológicas do transhumanismo, modestamente variada, porém, com o mesmo fascínio pela vida gerada em laboratório. Bom, a dedicação de Newton à alquimia não era apenas uma curiosidade intelectual, como nós já dissemos. Ele estava em uma missão para descobrir a verdade última sobre a matéria e a existência. Uma verdade que acreditava estar escondida nos símbolos e práticas alquímicas. Então, as longas horas no laboratório, os experimentos arriscados e a constante busca por conhecimento mostram um lado de Newton que poucos conhecem. Sua mente brilhante não se limitava às equações e observações. Ele buscava o entendimento completo do universo em todos os seus aspectos. Bom, quais descobertas Newton fez em suas jornadas alquímicas? E como essas explorações influenciaram suas teorias científicas que mudaram o mundo? No laboratório secreto de Isaac Newton, as paredes estão agora adornadas com fórmulas complexas e desenhos de símbolos alquímicos. Em uma mesa central, um manuscrito antigo chama sua atenção. É uma cópia escrita à mão por Newton de um texto alquímico medieval contendo a receita para criar a lendária pedra filosofal. Bom, em 2016, um manuscrito até então desconhecido de Isaac Newton veio à tona, revelando detalhes surpreendentes sobre suas pesquisas alquímicas. O documento escrito pelo próprio Newton continha uma receita para produzir o mercúrio, que é um componente essencial na criação da pedra filosofal. Então a pedra filosofal era muito mais do que um mito para Newton. Ele acreditava que essa substância mística poderia transformar metais comuns em ouro e conceder a vida eterna.
Muitos alquimistas medievais dedicaram suas vidas a essa busca, mas poucos imaginaram que o grande cientista Newton também estivesse entre eles. Para alguns historiadores, todas as façanhas de Newton foram trabalhos alquímicos, como o estudo da natureza da luz ou as noções de gravitação. Por conta disso, acredita-se que Newton chegou a um de seus objetivos, que era transformar metais em ouro. Essa é uma das razões pelas quais Newton optou por ser superintendente da Casa da Moeda Britânica em 1696, onde ele poderia fazer muitos experimentos, isso segundo os historiadores, tá? Newton não via a alquimia como mera superstição, né? Para ele era uma ciência experimental que poderia revelar os fundamentos ocultos do universo também. Seu trabalho alquímico influenciou profundamente seu entendimento sobre química e física. Os documentos revelam que Newton se correspondia com outros alquimistas da época, trocando informações e teorias. Ele manteve, óbvio, esses estudos em segredo, consciente de que poderiam ser mal interpretados ou considerados heréticos pela Igreja. Os experimentos de Newton com mercúrio e outros metais pesados possivelmente afetaram sua saúde, mas isso não impediu de continuar sua busca incansável. Um dos primeiros vestígios do interesse de Newton pela alquimia foi descoberto em uma análise do cabelo dele, onde foi encontrado 40 vezes mais mercúrio do que o normal. A dedicação de Newton à alquimia demonstra sua mente inquisitiva e sua vontade de explorar além dos limites do conhecimento convencional. Seus estudos contribuíram não apenas para a ciência, mas também para a compreensão da história da alquimia e de sua influência no desenvolvimento científico. Bom, mas o que levou um dos maiores cientistas da história a se dedicar tão profundamente à alquimia? Seria possível que os segredos que ele buscava nessa ciência oculta tivessem impactado suas teorias sobre o mundo físico? Bom, agora em um estudo silencioso, onde a luz do sol atravessa os vitrais coloridos, projetando sombras sobre pilhas de livros e pergaminhos antigos, Newton está sentado diante de uma mesa abarrotada de textos bíblicos em várias línguas, mapas astrológicos e cálculos matemáticos complexos. Seu olhar é intenso, fixado nas páginas do livro do Apocalipse. Imagine um homem que não apenas revolucionou a ciência, mas que também se debruçou profundamente sobre as escrituras contidas na Bíblia. Ele buscava compreender os mistérios divinos do fim dos tempos. Newton dedicou anos de sua vida tentando decifrar os códigos ocultos na Bíblia, convencido de que ela continha uma previsão matemática do futuro da humanidade. Ele acreditava que a Bíblia era uma obra codificada por Deus e que, através de métodos rigorosos, seria possível desvendar profecias sobre o destino do mundo. Ele estudou intensamente os livros de Daniel e do Apocalipse, aplicando sua mente analítica para interpretar simbolismos e também cronologias. Em seus manuscritos descobertos séculos depois, Newton estimou que o fim dos tempos não poderia ocorrer antes de 2060. Ele chegou a essa conclusão através de uma interpretação cuidadosa das profecias bíblicas, combinada com sua compreensão profunda de matemática e astronomia. Bom, ele não divulgou amplamente esses estudos durante sua vida, Ele temia a perseguição e também a incompreensão dos pares que poderiam surgir caso soubessem que o renomado cientista estava envolvido em interpretações proféticas e teológicas. Bom, você percebe que para Newton, ciência e fé também não eram opostas, mas complementares. Aliás, naquela época era assim. Ele via o estudo da natureza como uma forma de compreender a mente de Deus. E sua busca pelo código secreto da Bíblia era uma extensão de sua vontade de desvendar as leis universais que governam tudo. Bom, os escritos teológicos de Newton revelam um homem profundamente religioso, mas também crítico. Ele questionava dogmas estabelecidos pela Igreja e buscava uma compreensão mais pura e original dos ensinamentos bíblicos. Newton também acreditava que um dos pilares da fé cristã, o dogma trinitário, era um engano diabólico que havia corrompido até a raiz a verdadeira religião. Os documentos mostram que Newton aprendeu hebraico para ler as escrituras no idioma original, porque ele acreditava que as traduções poderiam ter distorcido significados importantes. Ele aplicou métodos científicos para analisar esses textos, algo revolucionário para sua época. Bom, como essas crenças influenciaram as descobertas científicas de Newton e sua visão do universo?
Será que a convicção de que o cosmos era ordenado por um criador influenciou a forma como Newton buscou as leis naturais? A fusão entre a fé e a ciência mostram que Newton era complexo e multifacetado. E a busca pelo conhecimento transcendeu as fronteiras entre o material e o espiritual. Bom, nós sabemos de tudo isso graças aos manuscritos pessoais de Isaac Newton, repletos de anotações sobre alquimia, teologia, filosofia natural. Esses documentos, por muito tempo escondidos do público, foram recentemente redescobertos e disponibilizados online pela biblioteca da Universidade de Cambridge. Imagine só poder folhear os cadernos pessoais de Isaac Newton, explorando os pensamentos mais profundos de um dos maiores gênios da humanidade. Bom, graças aos esforços de digitalização da Universidade de Cambridge, agora podemos mergulhar nos estudos ocultos de Newton. Bom, esses estudos revelam um homem cuja curiosidade ia muito além da ciência. Bom, lá você vê correspondências entre Newton e outros estudiosos da época discutindo conceitos que hoje poderiam ser considerados esotéricos. Essas interações mostram o lado colaborativo de Newton em seus estudos menos conhecidos. Bem, a vida de Newton mostra o quanto somos influenciados por nossa época e também nos faz pensar quais foram suas convicções verdadeiras. Pessoal, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, faça isso agora, tá bom? Deixa o like, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo, tá? Você já conhecia esse lado oculto? Diz aí, responde aí se você já conhecia esse lado oculto do Isaac Newton. Pessoal, considere se tornar membro aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha, clica nos planos, assim você ajuda diretamente o nosso canal, a gente pode melhorar os conteúdos, as edições. Ou você também pode colaborar através da chave Pix, que fica aqui do ladinho, ou também do botão Seja Membro, tá? Tem várias maneiras de colaborar. Aos membros do canal, meu muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até quarta-feira.